Amanhã, às 4 horas da tarde, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Coritiba. E no vídeo de hoje eu vou te trazer como o técnico Franklin Carvalho deve escalar o time do Botafogo para essa partida, qual é a provável escalação que ele vai colocar em campo. É importante que tu deixe o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar amanhã o time do Coritiba, 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos. Para começar, eu vou adiantar aqui para vocês que ele pode manter o mesmo sistema tático que ele utilizou na partida do Botafogo no meio de semana na Copa Sul-Americana contra o Caracas da Venezuela. Mas ele deve mandar o Botafogo a campo dessa maneira aqui, com o Raul sendo goleiro, o Vitinho lateral direito, na dupla de zaga, a princípio o Bastos começa ao lado do Alexander Barbosa, mas obviamente existe a chance do Ferrarese entrar nesse time. Mas a tendência, e segundo o próprio GE informou, o Bastos deve ser o titular na partida contra o Coritiba. Eu confesso para vocês que ultimamente eu tenho preferido mais o Ferrarese do que o Bastos. Acho que ele fez boas partidas com a camisa do Botafogo e talvez merecesse mais minutagem. O Bastos está um pouco abaixo, não fez uma partida muito boa no meio de semana o Bastos. Ao lado dele vai jogar o Alexander Barbosa, que é o zagueiro aqui de maior confiança, o xerife da zaga do Botafogo. Na lateral esquerda, provavelmente o Alex Telles segue de fora e o Caio Roque será titular de novo. Grande parte da torcida do Botafogo não gostou da atuação do Caio Roque. Eu nem achei que ele foi tão mal assim, né, cara? Mas acaba caindo o nível, sim, tecnicamente. Do site de um Alex Telles para um Caio Roque, acaba sim caindo o nível tecnicamente, mas eu torcer para ele fazer uma boa partida. Na dupla de volantes, o Botafogo deve ter, com certeza, o Alan jogando como esse primeiro homem de meio de campo, esse maior protetor, visando assim para um Botafogo como era com o Arthur Jorge. Seria uma espécie de Gregory ali no meio de campo do Botafogo, mas que tenha menos pegada de marcação. E aí o Danilo vai ser esse segundo volante no time, com mais liberdade para chegada no campo de ataque. Para quem assistiu a nossa análise sobre como funcionou esse Botafogo do Franklin Carvalho contra o time do Caracas, viu que o Danilo funciona como um meia, né? Ele tem muita liberdade para pisar na área, para se apresentar, para fazer tabelas e se juntar com os outros jogadores ali no setor de meio de campo do Botafogo. E aí o Botafogo tem uma dúvida para esse jogo sobre o Montoro ou o Medina como titular. E aí, dependendo de quem for jogar, no caso se for o Montoro, ele vai realmente funcionar como esse meia aqui. Se for o Medina, ele pode voltar para aquele tripé de volante e voltar para a formatação tática antiga que, por exemplo, vinha sendo utilizada pelo técnico Rodrigo Belão, de você ter mais meio campistas e trazer um pouco mais de segurança na parte defensiva. O Medina marca mais do que o Montoro é mais um meia ofensivo, o Medina é um cara mais para você ter equilíbrio no meio de campo, por exemplo, o lado do Danilo. E aí, outra dúvida também que tem ainda no time do Botafogo é em relação ao Santi Rodrigues, que vai jogar o Santi ou o Edenilson, e tem mais uma mudança de característica. Eu não acredito que vai jogar Edenilson e Medina juntos, ou é um ou é outro, mas eu acho que o Santi vai como titular no time do Botafogo, porque o Santi, ele se junta por dentro. Se o Botafogo for jogar ou com o Montoro ou com o Medina, de qualquer forma o Santi ele se junta por dentro e vai liberar aqui mais corredor para o Caio Roque, por exemplo. Se for do outro lado, ele vai vir mais por dentro e vai liberar, por exemplo, o corredor para o Vitinho. Então tem esse encaixe no Botafogo desse, ou se for o Edenilson, ou se for o Santos que for jogar, eles vão vir mais por dentro para liberar corredor para os laterais do time. Mas a tendência, segundo o GE, é que o Santos seja titular junto com o Montoro e o Botafogo mantém esse 4-2-3-1. E aí na ponta direita jogaria o Júnior Santos como esse extremo de maior velocidade, mas com liberdade para colar aqui também no comando de ataque, até funcionar de forma como ele funcionou no segundo tempo contra o Caracas, como esse segundo atacante, um segundo centroavante no time do Botafogo, que deve ter provavelmente o Arthur Cabral como seu centroavante titular. Tem a opção do Matheus Martins jogar, e aí se joga o Matheus Martins, por exemplo, e joga o Júnior Santos juntos, naturalmente o Martins vem para a esquerda, o Santos para a direita e o Júnior Santos centralizado. Eu iria de Arthur Cabral como titular. O Arthur Cabral melhorou o seu desempenho, voltou a marcar gols, e aí no momento talvez que ele tá melhor, ele ir pro banco não faz tanto sentido. Eu iria de Arthur Cabral como centroavante nessa partida diante do Coritiba. Mas repassando para vocês, a provável é Raul, Vitinho, Bastos ou Ferrarese, Alexander Barbosa, Caio Roque, Danilo e Alan, Montoro ou Medina, Santi ou Edenilson, Júnior Santos e Arthur Cabral ou Matheus Martins. Eu acho que consegui explicar bem para vocês como as peças podem se mover de acordo com o jogador que for jogar essa partida pelo Botafogo. Eu espero um jogo muito difícil. O Coritiba é um time bom de contra-ataque, então se o Botafogo for se expor, realmente eu acho que o Botafogo vai tentar propor o jogo. Tem que ficar esperto com os contra-ataques do Coritiba, principalmente com o menino Lucas Ronier,
que é um jogador muito desequilibrante. O Pedro Rocha é um cara que ataca bem, última linha também, que é o centroavante lá do Coritiba. O Josué é um bom meio-campista, o camisa 10 consegue encontrar uma boa quantidade assim, de passes também no meio de campo. Então é um Coritiba organizado, que tá até na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e muitas vezes jogando assim, cara. Joga fechado, realmente por uma bola, mas quando tem essa bola costuma aproveitar e fazer os gols. Então o Botafogo tem que ficar atento contra essa equipe. Não é um time que tá vindo aqui no Newton Santos com o resultado do nosso Botafogo já ganhou. Não, pelo contrário, jogo difícil, complicado, e que o Botafogo precisa jogar para realmente sair com esses 3 pontos. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Lembrando que amanhã tem análise pós-jogo completa no canal sobre o que aconteceu na partida, taticamente, e também com a minha opinião individual aqui sobre os atletas do Botafogo. Beleza? Ficou nessa. Abração do Francesco, é nóis, fui!